Olá, meus queridos irmãos, trabalhadores da Seara do Bem, Mensageiro da Paz. Estamos aqui mais uma vez para mais um assunto de interesse da nossa querida visão espírita, né, com o tema eutanásia. Então, vamos primeiro agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo dom da saúde, do bem-estar, da família, enfim, de todos. E essa palavra eutanásia não é muito comum a gente estar ouvindo, né? Então, eutanásia na etimologia do conceito, da origem grega, significa eu, é bom, thanatos, morte. Então, seria uma boa morte, né? Mas, enfim, a eutanásia é um procedimento de antecipação da morte do paciente, quando o paciente está numa fase terminal, numa fase que a doença está justamente tomando de conta de toda a matéria, eximando todas as suas energias. Então, a eutanásia vem para poupar do sofrimento cruel e danoso e doloroso, né? Segundo as opções, pelo motivo piedoso do paciente, materialmente falando. Mas, assim, é necessário se conhecer um pouco mais. A eutanásia, ela tem uma forma ativa e passiva. Ativa, quando o médico, com o consentimento do paciente, ministra doses letais de medicamentos, né? Então, o paciente vai finalmente ao óbito. E a passiva, quando esse mesmo médico, ele cessa as medicações que ajudam o paciente a ficar vivo. Então, sabemos que no Brasil é considerado homicídio, ou seja, mediante a jurisprudência do artigo 121, inciso 1, é crime. Agora, existem países que são a jurisprudência legal, como a Holanda, a Alemanha, a Bélgica. Então, tem essa dispensação da eutanásia de forma legal, mas não é o nosso caso. Mas o nosso tema é na visão espírita. Então, nós temos aqui o Livro dos Espíritos, de Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpado se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Então eles nos respondem: sempre se é culpado por não aguentar o termo fixado por Deus para a existência. Além disso, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado? Apesar das aparências e de um socorro inesperado não venha no último momento. Então tem a pergunta 953A, que diz: compreende-se que, nas circunstâncias habituais, o suicídio seja condenável, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Então responde: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, meus irmãos, a gente vê no livro de André Luiz, Obreiro da Vida Eterna, aonde eles nos relata que existe um trabalhador da seara espírita que está no leito hospitalar e foi submetido a uma eutanásia, a uma dose letal, sem permissão da família, porque aí no caso a família teria de dar permissão. Então ele aproveitou a inconsciência, né, do nosso o cognome de Cavalcante, e aplicou uma dose letal do anestésico. O que é que aconteceu? Essa dose letal alcançou o perispírito,
E daí o espírito ficou atordoado, ficou inértil, né? E o seu desencarne foi se processar depois de 20 horas, porque o espírito estava atordoado. E assim, a previsão espiritual que tinha feito a programação daquela hora, então expirou para 20 horas depois, né? Deixando assim o espírito desmemoriado, que foi recolhido ao departamento espiritual, e ali ele teve maiores cuidados. Então houve uma certa dificuldade do seu retorno à pátria espiritual. Então, sabemos que esses momentos finais, né, do desencarne é necessário para uma depuração espiritual. Haja vista, né, que nessa depuração existem as reflexões no leito, né, do hospitalar, antes do desencarne, ou arrependimentos até, remorsos para o perdão. Existe uma certa humildade e resignação no processo evolutivo. Então, quantos e quantas irmãos que a gente sabe que está no leito hospitalar fica pedindo a reconciliação com seus desafetos? Sabemos que o corpo está debilitado, mas o espírito não. O espírito está vivo. Então, assim, meu irmão, o tema da eutanásia, na verdade, na visão espírita, a gente sabe que é o processo que Deus determinou para que nós cumprisse a nossa meta, a nossa jornada, né? Sabemos que o espírito é imortal, depura a carne, né? Mas o espírito evolui nesse processo que Deus nos determinou. Que a paz de Jesus continue em nossos corações e que esta pandemia já está, acredito, já passando, mas tenhamos cuidado, cuidemos da matéria, porque sabemos que o espírito evolui. Que a paz de Jesus continue em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Um abraço.